Obrigado a todos que vieram, saíram do conforto de casa, né? No sábado à noite. Obrigado pelo prestígio. Eu acho super importante isso que o Neymar faz aqui, porque isso contribui na formação de público, no capital intelectual de todos, né? Porque é um processo de formação, de transmissão de conhecimento. E a fotografia, durante muito tempo, né, o fotógrafo ele fechava um olho para fotografar. Hoje ele fotografa de olho aberto e braço esticado, mas continua ainda muito solitário. É muito importante que os fotógrafos consigam se articular, se reunir, porque a gente está vivendo um momento onde o poder público tem interesse nas ações culturais, mas o poder público está interessado em ações culturais articuladas, mobilizadas, onde a sociedade civil se organiza e demanda para o poder público ações que ela quer ver implementadas. Então isso que o Neymar está fazendo assim, é muito louvável. A gente veio desse esforço em torno da fotografia já desde a década de 80, né, desde as primeiras semanas da fotografia organizadas pela Funarte em 81 e 82, depois com o fim da Funarte no início da década de 90 com a Era Collor, todo esse trabalho ficou aí quase 20 anos inerte, e a Funarte foi reinstituída. A Funarte é mais antiga que o MINC, que é o Ministério da Cultura, e que é o interlocutor dentro do Ministério da Cultura para todo mundo que trabalha com fotografia e artes visuais. E essa ideia de trazer para vocês um bate-papo sobre portfólio veio justamente da percepção de uma carência dos fotógrafos em saber apresentar o trabalho, né? Quando alguém quer, ou seja, quem trabalha com a imagem, seja um designer, um ilustrador ou um fotógrafo, precisa mostrar o que faz através de imagens, através de uma apresentação física do seu trabalho. Então, a ideia aqui, espero que não fique muito técnico, que não fique muito chato, mas a ideia é falar um pouquinho de portfólio, né? Que venha a ser um portfólio. Deixa eu tirar isso aqui. Business. Produção de portfólio. Que vem a ser então um portfólio, né? Que vem dessa palavra portfólio, que é escrito de diversas maneiras, com i, sem i, mas um portfólio é um porta-folhas. A fotografia, ela é imagem, que é algo muitas vezes até imensurável, porque a gente tem as imagens mentais, que são aquelas não palpáveis, mas tem as imagens físicas, né, aquelas materializadas em papel, e um portfólio então é uma coleção dessas imagens recolhidas em papel. Via de regra, ele precisa ser limpo, estruturado, enxuto, seco, tá? Tem que saber que a apresentação de um portfólio é determinada por quem o solicita. Por exemplo, se a Cúria Metropolitana aqui de Patinga me convida para fazer um trabalho com as freiras, eu não posso levar um trabalho de dança flamenca, de dança do ventre, né, um nu que eu fiz no estúdio, não para a Cúria. Ou seja, é muito importante saber que tipo de imagem eu vou apresentar para quem está solicitando. Claro que temos um conceito narrativo em relação às imagens, então a ordem, né, com que essas imagens são apresentadas é muito importante. E, assim como textos longos ou extremamente acadêmicos e tudo mais. Deve conter o currículo do autor, né, muitas vezes com uma fatinha para se lembrar de quem é aquele sujeito. E claro, lembrando que no caso da fotografia, no caso da imagem, a gente trabalha com visual todo o tempo. Então a aparência é muito importante. Ter um volume bem constituído. Eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês, acho que vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas via de regra, então, se um portfólio é um porta-folhas, um porta-folhas é uma caixa com folhas, né? Ele pode ser apresentado em caixas arquivistas, que é do tipo que eu trouxe, ou pastas, né, que
são mais fáceis até para serem transportadas. Essa última aqui de baixo, eu tenho até um videozinho dela que é... Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo. Não deu certo. Olha, juro que era um vídeo. Aí ela vira, abre. Bom, super legal. É uma pasta, não como é essa aqui, toda de alta tecnologia, uma pasta portfólio, ela custa mais de R$1.000, vem de Portugal, mas é fácil de encontrar em Belo Horizonte. Aqui alguns portfólios como esse que eu trouxe, né? Esse é do Cristiano Mascaro, que é um fotógrafo paulista que trabalha com arquitetura. E um bom portfólio, ele não precisa ter muitas imagens. Tá? Via de regra, 10, 12, 18, é um bom número. Eu preciso pensar que quando eu apresento um portfólio para alguém, eu estou demandando um tempo dessa pessoa, que vai se dispor durante 5 minutos, meia hora, a ver o meu trabalho. Então é importante que eu tenha um número conciso de imagens, resumido, reduzido. Um portfólio ele é constituído de um assunto específico. Eu não faço um portfólio pegando uma foto de pôr do sol, lembrando dela ali, mais uma foto de um bichinho na folhinha, mais uma criança, mais uma foto que eu fiz na cachoeira, mais um carro super bacana que estava na rua que eu fotografei. Não, o portfólio não é isso. O portfólio é constituído de um ensaio específico de um assunto que eu queira tratar. Então, se for o pôr do sol, é pôr do sol. São 18 fotos de pôr do sol. Na verdade, são infinitas as possibilidades de fotografar pôr do sol. Eu sou professor de fotografia na Escola Guiar, em Belo Horizonte. Eu proíbo meus alunos de mostrarem fotos de pôr do sol em aula. Bichinho na folhinha também, tá por aqui. Não que eu tenha algo contra, mas é porque são fotografias que estão dentro de um ambiente. No caso do bichinho na folhinha, é biologia. No caso do pôr do sol, é quase um preconceito assim, contra o próprio pôr do sol. É algo tão fantástico o pôr do sol, né, que a fotografia está sempre reduzida diante do espetáculo que é o pôr do sol. Mas enfim, são discussões semânticas, eu não vou entrar muito nelas não. Então, trouxe para mostrar para vocês um portfólio feito dessa coleção, que é da coleção da Schuller Editions, do projeto Cruz do Sul, né, do Pierre Devin. Pierre Devin é um curador de fotografia francês que veio para o Brasil há uns 10 anos atrás, então hoje ele vive meio na França e meio aqui. Selecionou alguns fotógrafos brasileiros para produzir portfólios. Os portfólios são vendidos nesse site aqui da Schuller e é produzido pelo Marcelo Greco, que é o autor desse portfólio que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu abro ele daqui a pouquinho e falo um pouquinho mais a respeito. Então, esse portfólio do Cristiano Mascaro tem 18 fotos, 38 por 38,5, né? Ele trabalha com formato quadrado de fotografias. A Schuller fez 60 tiragens desse portfólio, então são 60 caixas com 18 fotos numeradas e assinadas pelo Cristiano. Cada portfólio desse custa uns R$4.000 mais ou menos. Dentro são folhas soltas, então se um portfólio é um porta-folhas, folhas soltas. Isso facilita para o leitor, né, para quem recebe um portfólio, ele pode soltar as folhas, colocar uma do lado da outra, facilita a visualização, até trocar elas um pouco de ordem, né? Eu comentei lá no início, preste atenção na ordem que as fotografias são apresentadas, mas quem recebe um portfólio pode eventualmente pegar uma foto lá do final e trazer ela aqui para frente. Se eu apresento o meu portfólio grampeado, com uma espiral, fixo, ele vira um livro, né? Ele não permite esse diálogo entre quem recebe o portfólio para ler e o fotógrafo. Mas essa possibilidade de trocar a ordem das imagens é muito importante para conversar, né? Para dialogar com o autor.
Também 18 prints, né, 18 lâminas impressas. Aqui, no caso, é o portfólio do Bob, ele usa o 35mm, né, que é um formato então, de fotografia geométrica quadrada, retangular, e o portfólio ele é diferente. A Schoeller faz esses portfólios de forma artesanal, não existe um padrão, né, um número certo de imagens, nem um formato adequado. Já vi portfólios comprimidos de fotos panorâmicas, quadrados, ele precisa ser adequado. Esse aqui do Marcelo tem 40 por 40, eu acho já um bom tamanho, né, uma boa dimensão. Né? Mais que isso já fica difícil para transportar. Oi? Perguntas? A qualquer momento façam perguntas, né? Eu falo muito, assim, vocês não frearem. Você falou sobre estabelecer um critério para ordenar suas imagens, certo? Você poderia explicar? Sim. Então, olha só, como eu disse que um portfólio ele não é elaborado a partir de uma coleção das suas habilidades fotográficas em tratar dos vários assuntos, fotografar criança, idoso, formatura, casamento, todas essas situações que o fotógrafo enfrenta, ele tem que saber lidar com isso. Fotografar é resolver problemas, né? Eu estava comentando isso ainda há pouco. É saber a que distância ficar do assunto, é saber a que hora disparar. Então, quando você apresenta o resultado do seu trabalho, é sobre um assunto específico que você resolveu tratar. Vamos supor um sítio que você tem aqui no interior. Então, uma maneira de levar a pessoa até lá é mostrar uma foto do caminho, uma foto da porteira, uma foto da varanda, aí uma foto do fogão de lenha lá dentro. Entende? Se você mostra a foto do fogão de lenha primeiro, de que lugar é esse? Como é que eu vim parar aqui? Sabe? Se você cria uma ordem para apresentar, você conduz a pessoa através da narrativa do seu trabalho. Não sei se... Então, pelo que eu entendi, é uma sequência de acontecimentos para levar a pessoa a chegar a entender o trabalho do fotógrafo. Exatamente. A sequência. Exatamente. Uma coisa também que eu estou vendo aqui, que ele é numerado e assinado. Não tão assinado, mas numerado. Essa numeração acontece nas costas ou à frente? No caso desses portfólios da Schoeller, ele é numerado numa folha à parte. Pode acender a luz um minutinho, por favor? Então, vamos Eu esqueci da outra vez, eu estava até procurando isso, eu pedi uma vez. Não, tranquilo, acho que vai dar para resolver aqui. Esse portfólio, ele é impresso num sistema chamado Fine Art. A segunda metade dessa apresentação, se der tempo, eu vou falar um pouquinho do que é o Fine Art. É um tipo de fotografia digital de altíssima tecnologia e que superou, de uma certa forma, a fotografia convencional com a qual a gente estava acostumado a lidar. A fotografia convencional é aquela fotografia de prata, sais de prata no papel. Hoje, a fotografia digital impressa, ela não mais recebe prata, ela recebe corante ou pigmento. No caso dessas aqui, foram todas impressas em pigmento mineral. É um trabalho muito delicado e muito caro. Então pode parecer um pouquinho de frescura, mas para pegar nessas fotos eu trouxe umas luvinhas. Essas luvas são fornecidas pelo próprio fabricante do papel fotográfico, do papel que é usado nesse portfólio, que é um papel de algodão. Então, como falei, né, é muito caro, suja muito fácil. Então, para aumentar a vida útil, né, do portfólio, vou usar essas luvas. Então, aqui tenho, né, a apresentação, o título, né, do trabalho do Marcelo. Ele apresenta aqui
faz isso. É um trabalho que ele desenvolveu em São Paulo. Então, as fotografias não são numeradas, nem assinadas, não existe nenhuma indicação do autor aqui no print. Estou falando aqui, lembrando que no laboratório, onde o pessoal trabalha com impressão fine art, os laboratoristas usam também uma máscara. Porque falando, a gente acaba cuspindo tudo lá, então é uma maneira de preservar. E pensando que o portfólio, como peça promocional, ele é muito visualizado, muito apresentado, esses cuidados do fotógrafo, ele ter luva, é natural, é aceitável. Qualquer galeria, qualquer colecionador não vai achar que é frescura do fotógrafo se ele colocar as luvas para pegar as suas fotos. Dentro da caixa, geralmente, vem as luvinhas. O tipo de impressão é excepcional. Essa impressão fine art, foi um pouquinho dela, ela é feita com jato de tinta. A gota de tinta, só para vocês terem uma ideia, ela é mais ou menos do tamanho da partícula do odor. Dá para imaginar qual é o tamanho da partícula do odor? É o tamanho da gota da tinta que imprime esse portfólio. Eu disse ali no slide anterior, evite textos longos. Esse é um texto de apresentação do trabalho, chama Lugar, onde ele vai falar desses lugares que ele visita e fotografa, que é a proposta do trabalho dele. Então não é um trabalho comercial, é um trabalho autoral, é um trabalho que tem uma levada pessoal muito grande, para que eu entenda melhor do que ele está falando, do que ele está tratando. Eu preciso também levar em consideração os textos que ele apresenta, para entender que cidade é essa, que São Paulo é essa que ele está me apresentando aqui. A qualidade desse tipo de impressão é excepcional. Aqui, reproduz muito bem. Esse portfólio ele tem 18 fotografias impressas e alguns textos. E aqui no final, deixa eu ver se é aqui, ele traz o certificado. Então, você estava perguntando sobre assinado e numerado. Esse certificado é assinado e numerado. Ele faz parte de todo esse conjunto de imagens, mas cada imagem não é assinada e numerada separadamente. Então aqui está dizendo que olha só, aqui está dizendo o seguinte: esta obra, editada pela Scholler Editions em abril de 2010, é constituída de 18 fotografias de Marcelo Greco e texto de Sérgio Fingerman. Tiragem limitada a 50 exemplares numerados e assinados pelo autor. A impressão com tinta pigmentada de alta permanência foi realizada em papel Fotorag Satan, 308 gramas por metro, e as imagens para as imagens. E papel Fotorag para as páginas de texto. Então aí tem uma ficha técnica, organização, fotos, texto, editor, tratamento digital, tradução, caixa portfólio, um ISBN, que é o registro na Biblioteca Nacional. Esse é o exemplar de número 6, e com uma dedicatória aqui. Então é isso. Esse é um portfólio fine art, um portfólio, digamos, museográfico. Eu posso, eventualmente, emoldurar essas imagens e montar uma exposição para ela. Não sei se vocês conhecem Inhotim, mas a exposição do Larry Clark, que estava lá até o ano passado, foi um portfólio que Inhotim comprou do Larry Clark e montou, emoldurou, um portfólio exatamente nessas dimensões. Eles emolduraram e montaram uma exposição completa, o Origin Blast.
já saiu de cartaz, porque o time tem essa política de renovar as exposições a cada 2 anos. Bom, se alguém quiser dar uma olhada depois, calmamente, está aqui à disposição. A vantagem dos portfólios fine art, ou desse material, desse tipo de impressão fine art nos dias de hoje, é que antes, até há poucos anos atrás, se o Nilmar quisesse imprimir uma fotografia, ele ia no laboratório, o laboratorista ia virar para ele e perguntar assim: Nilmar, isso aqui é papel fosco ou brilhante? E ele tinha as opções, o papel fosco ou brilhante. Hoje, os papéis fine art, existe uma variedade enorme de papéis, enorme. Esse é o mostruário da Hahnemühle, que é um dos fabricantes de papel fine art que tem mundo afora. E tem aqui 18, deixa eu ver, não, são 30 tipos de papel diferente. Papel bambu, por exemplo, né, que é feito de fibra de bambu. Tem um sugarcane, que é feito de cana-de-açúcar. O Ultra Smooth, né, que é um papel photorag belíssimo, ele tem um branco muito intenso. O photorag, que foi aquele que o portfólio aqui foi impresso, né, também um photorag super fino. O sugarcane, que é um papel maravilhoso. Vou deixar rodar, dê uma olhada. Aqui no final tem uns canvas. Canvas, a William Turner, é um papel também fantástico, ele tem uma leve textura, e o William Turner foi um artista holandês pós-renascimento. Então o papel reproduz, de uma certa forma, as telas que o William Turner usava, assim como esse etch, que é um papel fantástico para aquarela. Tem muitos artistas hoje que produzem aquarela, escaneia ou fotografa e depois faz uma tiragem em impressão digital. O que é interessante sobre esses papéis é que a fotografia que o Nilmar faria no laboratório aqui da cidade, em papel brilhante ou fosco, duraria provavelmente uns 10 anos. Esses papéis, eles duram, garantido pelo fabricante, 150 anos. Claro, guardadas os devidos cuidados de permanência. Dê uma olhada, circulem. Eu não sou representante da Hahnemühle, eu só tenho esse, né, infelizmente. Senão traria para distribuir para todo mundo. Mas, então, a variedade de suporte, as opções que existem hoje são enormes. Esses papéis são muito bacanas, são maravilhosos. A impressão digital, ela conseguiu superar a impressão fotográfica. Então, se alguém ainda tinha dúvida se a fotografia digital veio para ficar ou não, não tem dúvida mais. Ela superou, ela é muito melhor do que a fotografia analógica. Eu vou dar uma puladinha rapidinho aqui, nesse capítulo que fala de portfólios digitais, para pular aqui para essa parte de fotografia fine art, só para falar do... Pode fazer uma pergunta? Claro. Eu sou leigo no assunto, hein? Esses papéis, tem assim, alguma foto específica que pode ser usada num papel tal ou no outro, ou não? Não tem. As fotografias que você faz do Pedro, por exemplo, seu neto, você pode imprimir em qualquer... Claro que tem um papel que ele é mais técnico, então ele é mais indicado para a indústria. Tem outro que tem uma textura que se assemelha ao brinco. Então esse pode ser mais indicado para finalidades mais artísticas. Tem outro ali que ele é aveludado, chamado pearl, pérola, que é adequado para quem fotografa noivo, sabe? Dá uma olhada, é impressionante. Então, dependendo do seu assunto, você escolhe esse ou aquele papel. Tá? O Pedro Davi, que vem aqui na semana que vem, ele fez uma exposição toda no sugarcane. O sugarcane é um papel feito de cana-de-açúcar, da folha de cana-de-açúcar. Tem outro papel, que eu acho que não está ali no mostruário, porque ele não é de longa permanência, mas ele é feito de cebola, casca de cebola. São papéis maravilhosos. A fotografia, quando ela surge na prata, né? Eram sais de prata dispostos numa gelatina, recebiam luz, reagiam a essa luz e produziam uma imagem. Essa é uma das primeiras fotografias que se tem notícia. O livro nem usa prata, usa estanho.
Já a fotografia colorida, ela é muito antiga, a gente acha que é uma coisa recente, mas as primeiras experiências surgiram lá no século XIX ainda. 1877 é a data dessa fotografia aqui. O que o Louis Ducot de Armand fez? Ele pegou fécula de batata. Vocês já repararam que quando corta a batata sai uma aguinha? Então, ele colocou corante naquela aguinha da batata, colocou isso em papel fotográfico, separou, na verdade, deixa eu pular aqui, só um pouquinho. Aqui. Separou em 3 camadas diferentes, né? Ele fez uma camada, tem que voltar aqui. Ele fez uma camada para o magenta, uma para o azul e uma para o amarelo, que combinadas permitem que o nosso olho entenda as cores complementares. Essas foram as primeiras experiências, mas foi só perto da Segunda Guerra Mundial que o processo ficou comercialmente viável. E a fotografia colorida, né, já a partir da década de 20, 30, ganha força. O cinema colorido também deu um impulso muito grande ao desenvolvimento fotográfico. Na verdade, o cinema é que nasce a partir da fotografia, né? O cinema são 24 fotos projetadas dentro de um segundo. E aí a gente tem a noção do movimento. O problema das fotografias convencionais durante muito tempo foi a permanência da imagem, né? Os papéis, os Kodacolor, que eram papéis muito bons, que também tinham, né, várias camadas, né? O cian, o amarelo, cian e vermelho. Geralmente, o amarelo é a primeira cor que vai embora, né? Dependendo do papel. Então aqui tem uma referência de que é o Kodacolor, porque o Kodacolor funciona assim, né? Já esse outro aqui é o Hectacolor. Aí ele já tem uma ordem diferente das camadas. Esse aqui ele perdeu o magenta e aí a dominante, né, acabou puxando para o verde. Esses são os papéis fotográficos convencionais, né, que usam então corante muitas vezes para conseguir as cores. Os corantes se desbotam, na presença do ar eles se desbotam, a fotografia também é amarela. Aqui é aquele processo de cor. E por que usar o azul, verde e vermelho? Porque a luz do sol, que é branca, quando ela é refratada, quando ela é dividida, as cores principais que a gente percebe aqui, olha, é o azul, o verde e o vermelho. O nosso cérebro é uma coisa fantástica. A gente não precisa de todas as cores para entender todas as cores, para ver todas as cores. Vocês já viram uma brincadeira que aparece muito na internet, assim, que é um textozinho com as letras fora de ordem? O que fizeram? Pegaram uma frase, aí mantiveram a primeira letra da palavra no lugar e a última letra da palavra no lugar. Mas ali dentro eles trocam a ordem das palavras. Mas a gente lê a frase como se as palavras estivessem no lugar certo. O nosso cérebro faz isso. Aqui é a mesma coisa. A gente não precisa do violeta, né, do esmeralda, não precisa do amarelo, do laranja, para entender todas as cores. A partir dessas combinações, né, que a gente chama de RGB, né, que é vermelho, verde e azul, e esse processo aqui, que é chamado de síntese aditiva, é possível conseguir o cian, o magenta, o amarelo, e depois na impressão a gente inclui o preto. O sensor da câmera digital ele tem um mosaico para filtrar essa luz e conseguir então criar uma imagem que é mosaicada, né, uma imagem toda de pontinhos, com esses filtros. Cada pixel, para ser representado na tela, aqui nessa tela aqui, por exemplo, ele faz acender 4 LEDzinhos, 4 lampadinhas, que corresponde, né, ao RGB, e aí precisava repetir repetiram o verde, porque chegaram à conclusão de que o verde é uma das cores mais presentes na natureza e aquela em que o meu olho consegue distinguir uma maior variedade. Então eles aumentaram o número de verde. A maioria das câmeras, dos monitores, dos sensores é tudo baseado nisso. Alguns fabricantes inovam, por exemplo, a Sony, ao invés de fazer o RGB-G, ela faz RGB-E, eles colocam esmeralda no lugar do verde. Esmeralda é uma mistura de azul e verde.
criar então uma reprodução mais fiel de cores. E no caso da impressão fine art, que é esse tipo de impressão que vocês estão vendo aí, que então é o acabamento ideal para museus e coleções. Tá vendo? Aqui a pessoa também colocou as luvinhas aí para mostrar. Isso é muito recente. Isso foi... Essa impressão fine art mesmo que a gente conhece hoje foi inventada na década de 90. Deve ter uns 95, mais ou menos, acho que não tem nem 20 anos. Por esse cara aqui, olha, chamado Graham Nash. Quem tem mais de 50 anos aí que ouviu falar de Woodstock, ele tocou lá em Woodstock, né? O Crosby, Stills, Nash Young, ele era o Nash, o guitarrista, que é esse sujeito aqui, excelente fotógrafo, muito bom músico, tanto quanto músico ele é fotógrafo. Eles criaram essa impressora aqui chamada Iris, né, que é uma impressora que trabalhava então baseada naquele conceito das quatro cores, né, que são essas 4 cores aqui, ó. Cian, amarelo, magenta e o preto, né, chamado de CMYK. CMY, né, amarelo, yellow e o K de black. Esse processo inventado pelo Mark Ober e pelo Graham Nash é chamado de tinta. Eles usaram o termo em inglês, né, gilet. Engraçado, o americano usando o termo em inglês, mas foi isso que aconteceu. Então esse processo ele borrifa a tinta no papel, produzindo então essas imagens. As impressoras hoje, apesar do processo ser, né, cian, magenta, amarelo e preto, tem impressoras com até 10 cores, né, com variações aqui no cian, do magenta, do amarelo e do preto, para conseguir uma escala tonal mais ampla, mais rica, com fotografias com mais detalhe e mais informação. Isso faz com que realmente as impressões fine art sejam de uma qualidade impressionante. Coloquei isso aqui só para falar aquela coisa da partícula de odor. Olha que coisa louca, né? Aqui são as partículas colorantes dessas tintas usadas nas impressões. Elas têm mais ou menos esse tamanho, né? 0,1 micron. Elas são mais ou menos do tamanho das partículas odoríferas, né? São um pouquinho maior que um vírus, mas menor que uma bactéria. Eu nem faço ideia qual é o tamanho da bactéria. Isso é uma coisa muito pequena mesmo. Enfim, então eu preciso de um microscópio para ver o grão de impressão dessas impressões. Porque o processo é borrifado e é muito eficiente. Né? Dá para ver nesse mostruário aí a qualidade de impressão. Só uma coisa curiosa aqui, olha, o que a gente chama de tinta, né, é essa substância química que adere numa superfície. Então até o café é uma tinta, né? Se a gente joga o café, ele adere, ele grudou, é tinta. Assim como o café tem 2 partes, né? Que é a água do café, o café com corante, né? A tinta basicamente é isso, ela tem 2 partes. Ela é um veículo, que é um lugar onde o colorante, né, o colorante está distribuído. Então, veículo muitas vezes é a maior parte da tinta, é por isso que a tinta muitas vezes quando ela seca ela muda de cor, né, porque a parte de veículo que estava nela desaparece, mas o que dá a cor mesmo é ou o colorante, ou o corante, ou o pigmento. O colorante, né? O colorante tem 2 tipos, o corante mesmo e o pigmento. O corante ele é químico, apresentadas aí, elas duram muito tempo. Agora, tem uma coisa curiosa nisso tudo, de impressão, que é o tal do ganho de ponto. Comentei no café, experimente um dia, faz o seguinte, pegue um guardanapo, abre um guardanapo assim, põe na mesa, pega o café e pinga uma gota só, de café no guardanapo e espera secar. Quando secar, vocês vão observar uma coisa super curiosa. As bordas estão mais escuras. Né? O café, quando a água bate ali, o fato da terra estar girando faz com que o café, o pigmento do café vá para a borda
a borda da gota. Olha que coisa doida. Isso é chamado de ganho de ponto. Toda vez que a tinta bate numa superfície, ela espalha. Né? Isso é mais ou menos o que acontece nos papéis fine art. E isso é o que acontece nos demais tipos de papel. Né? Então, quando o papel ele não absorve adequadamente a gota vai comprometer a gota vizinha, vai contaminar, o que vai provocar uma perda de qualidade. Agora tem também, isso é o ganho de ponto físico, agora tem o ganho de ponto óptico, que é essa coisa aqui confusa. Que cor que vocês estão vendo aqui no cruzamento dos quadrados? Preto, branco, certificado. Mas essa cor aqui agora, que cor que é? Isso aqui tá preto ou tá branco? Aí vocês mexem a cabeça e fica preto. Né? Isso é um incômodo muito grande. Isso é chamado de ganho de ponto óptico. É o seguinte, isso só acontece porque a gente mexe a cabeça. Né? Você mexe a cabeça aí, cria essa operação toda. Agora imagina que a impressão digital ela é constituída de pontinhos, né, que combinados reproduzem a imagem. Então, se o ganho de ponto, seja ele físico ou óptico, não for controlado, vai atrapalhar a imagem, eu não vou conseguir um bom controle de imagem. Aqui ainda tem uma curva de gráfico de ganho de ponto. Ganho de ponto é uma coisa muito séria em impressão. Bom, mas e aí? Como é que resolve isso? Resolve através de um consórcio internacional de fabricantes de produtos que lidam com cor, né, chamado de ICC. O ICC ele desenvolve as especificações para dizer como é que aquela superfície vai aumentar o ponto, vai produzir esse ganho de ponto. Então, quando eu pego um papel desses aí da Hahnemann, por exemplo, eu vou lá no site do ICC, busco lá o papel que eu estou trabalhando, baixo do site a informação que o fabricante me passa sobre como é que esse papel vai reagir à tinta. Se ele precisa de mais ou menos tinta para produzir a imagem. Com isso, as produções fotográficas digitais perfiladas, que têm o perfil ICC, são sempre as mesmas, né? Ou seja, se eu imprimir aqui em Ipatinga, em Hong Kong, em Nova York, vou ter sempre o mesmo resultado se o impressor tiver o perfil incorporado, estiver usando o papel adequado. Ou seja, acabou aquele problema que o fotógrafo tinha, né? Aqui, provavelmente vocês não viveram muito isso, mas era o seguinte, antigamente você mandava revelar um filme no laboratório, se você ia de manhã as fotos ficavam ótimas, na hora do almoço puxava para o vermelho, no final do dia ficava azulado, porque o laboratorista não compensava o químico à medida que usava. Ou se a temperatura variasse, passava de 37 graus, a foto ia ficar toda amarelada. Ou se eu baixasse de 35, ia ficar esverdeada, era um horror. No laboratório químico, as variações químicas dependiam de vários fatores. No digital, não, acabou. Né? Uma foto feita hoje é idêntica àquela que eu fizer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, se eu usar o mesmo papel, a mesma impressora, o mesmo perfil. Ou seja, de uma certa forma, facilitou a vida do fotógrafo em conseguir repetir o mesmo resultado em várias situações. Então, esse aqui, né, é o site lá do ICC. Eu venho aqui, procuro o tipo de papel que eu quero, de acordo com a impressora. Então, o perfil é escolhido de acordo com a impressora e de acordo com o papel, dos vários fabricantes disponíveis. Bom, e aí critérios de conservação, né, para ficar devidamente adequado. Né? O que mais desbota a fotografia é isso chamado de air fade, né, que é esse desbotamento causado pela presença do ozônio. Né? Os testes também são realizados, né, com água borrifada, para saber, né, como a imagem reage a isso. E existem os tipos de proteção, né, que vem desde a cera renascentista, que era cera mesmo, cera de abelha. Tem alguns fotógrafos que trabalham com isso, é um trabalho maravilhoso. É uma cera aplicada na fotografia, depois polida, muitas vezes até com esse polidor de carro. A foto fica brilhante, né, claro, mas fica maravilhosa. A cera, ela entranha no papel, dá uma proteção e isso garante uma longa permanência.
Tem os sprays protetores dos próprios fabricantes de material fotográfico, né? Laminação líquida, que geralmente não é muito adequada, quando a foto vai plastificada, e o metacrilato. O metacrilato é a última sensação do momento, que é colar a fotografia num suporte de acrílico. Ela fica encapsulada no acrílico. Muitas vezes se usa 2 placas de acrílico, ou aqui no caso usou o acrílico, a foto e um ou outro suporte aqui. Mas, via de regra, são 2 placas de acrílico. Isso é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com aqueles mosquitinhos que morderam os dinossauros, lá no parque de dinossauros, o cara acha um mosquitinho dentro do âmbar, e aí vai na barriga do mosquito e tira uma gota de sangue dele para reconstruir um dinossauro, né? A viagem no filme é mais ou menos essa. Aqui, no caso, a fotografia também ela fica livre do contato com o ar para sempre, então ela dura para sempre. A fotografia em metacrilato ela tem uma duração ilimitada, claro, preservando, né, de luz direta, de umidade, aquela série de critérios. E quem é que garante isso? O spray é tipo aquele verniz que aplica sobre carvão, desenho carvão. Isso, exatamente, é esse mesmo. Tem até uma foto dele aqui pra frente. E quem é que garante a isso? aplicação é um verniz? É um verniz. Inclusive eu estava pensando em perguntar, ela acabou, né, entrando exatamente dentro da mesma questão. É um verniz fosco. É um verniz fosco. Ele não altera a superfície da imagem, ou altera minimamente, assim como a cera também ela costuma alterar, né? A cera é mais visível, o metacrilato é muito visível. Quem não quer realmente que nada atrapalhe, que vidro não atrapalhe, nada atrapalhe, é o verniz. É geralmente fosco, e o ideal é que seja do próprio fabricante do papel, a Remedy fornece. E quem é que garante que tudo isso que eu estou dizendo, que os fabricantes estão dizendo é verdade, essa organização internacional chamada ISO, né? Todo mundo usa o ISO da câmera, muitas vezes não sabe o que é ISO. O ISO é International Organization for Standardization, ou seja, uma organização internacional para padronização de resultados. Antes, a nossa referência aqui era o ASA. ASA é American Standard Association, a mesma coisa, só que era uma associação americana de padronização. Com a globalização do mundo, tiraram os americanos da roda e colocaram essa organização internacional. Ela padroniza procedimentos, né, para que tudo saia de acordo com o que foi planejado. Ela faz testes exaustivos e apoiadas também pelo William Research. Se vocês quiserem anotar esse endereço depois irem lá, vocês vão ver tabelas e tabelas de todos esses materiais que estão aí, todos esses papéis, cada um tem uma folha dizendo quanto tempo essa foto vai durar se ela for exposta com vidro comum, se ela for exposta com vidro ultravioleta, sem vidro, ou se ela for guardada no escuro. E aí vocês vão achar valores como, por exemplo, exposta com vidro comum 100 anos, com vidro com tratamento ultravioleta 150 anos, sem vidro 80 anos, e no escuro passa de 250 anos. Tanto o Linné, esse laboratório, quanto o William Research são institutos independentes, não estão ligados a nenhum fabricante de material, nada, e garantem isso de uma maneira muito profissional, dando inclusive os certificados, esse aqui é o da Linné, né, de fade, né, de perda de imagem para esses papéis aqui. Por exemplo, o William Turner, 100 anos, né? O Bambu é sede 100 anos. Eles fazem esses... claro, mas espera aí, tem uma incoerência aí, né? Eu falei que esses papéis surgiram há 20 anos. Eles estão falando que vai durar mais de 100, como assim? Né? Mas é porque eles fazem testes acelerados de degradação. Então, pegam o papel, expõem ele em condições extremas, como se ele tivesse recebido luz durante 100 anos, para ver como é que ele reage. Então, isso aqui é para que sem que ele sofra alteração. É a partir disso aqui que ele começa a sofrer alteração. O Barita, por exemplo, olha, 50 anos. O Photorag,
passa dos 100 anos. São certificadora, então, isso aí. Como? Certificadora. Essa é o Instituto de Certificação, exatamente. Dos mais respeitados, tanto o Linné, que é francês, quanto o Guilherme Rossetti. De fotografias fine art, luvas, né, escovas macias, e o material que entra em contato com esse tipo de papel, tudo deve ser livre de ácido, né, porque são os ácidos que atacam a superfície. Então, cola, se a cola não for de pH neutro, ela vai entrar em decomposição, vai liberar um químico que vai atacar o papel, vai deteriorar o papel. Então, tudo que entra em contato com o print, com a foto, né, como, por exemplo, essas moldurinhas, né, o papel barreira, né, tudo que entra em contato com a foto tem que ser neutro. Geralmente é feito ou de alumínio ou de metacrilato, né, algo que não ataque a imagem. As etapas de molduração, a questão da assinatura. Assina ou não assina? Isso sempre é meio conflitante. Assim. Há quem prefira assinar. Quem prefere assinar geralmente usa essa sequência aqui, né, de colocar o título do trabalho à esquerda, ou a tiragem, já que a fotografia é análoga à gravura, né, ou seja, eu crio uma matriz que me permite produzir tantas cópias quanto eu quiser. Então, título, tiragem, ou se o título não entrar ali, entrar a tiragem, obra, e a assinatura à direita. Porque como a gente lê da esquerda para a direita, né, quase sempre aqui é o melhor lugar para se colocar a assinatura. Mas fora da área da imagem. Né? Não aqui, olha, que parece uma sujeira no chão que o cara vai pisar. Né? Ou no passepartout, né? No passepartout, então, se eu for assinar, tem que ser no mesmo print da imagem, no mesmo papel da imagem. Não na borda, no passepartout da imagem. Né? Essa margem preta aqui, ela é um outro papel colocado por cima. Então, provavelmente, se esse papel entrar em decomposição rápido e a foto preservar, eu perco a assinatura do trabalho. Então, via de regra, se assina quando assina daquela maneira. E usando os papéis, os lápis, né, grafite para fine art. Né? Existem grafites. Grafite é um mineral, extraído da natureza, não sei se vocês sabiam, mas existem vários tipos de lápis grafite. Quando a gente entra na loja e compra um lápis, o vendedor não pergunta, se quer um 2B, um F, um H, um HB, mas existe uma variedade enorme, que para desenhos técnicos, os chamados fine art, e para desenho mesmo, né, de sketch. Existem também canetas com tinta pigmentada adequadas para esse tipo de assinatura em foto. Nunca usar esferográfica. Esferográfica é uma tinta, ela tem substâncias químicas que fazem com que a tinta migre pela superfície do papel. Então, se assina no verso, daqui uns anos a assinatura passou para o lado da frente. Entendeu? Porque a tinta da esferográfica vai atravessar o suporte. Isso não acontece com essas tintas pigmentadas, que é tipo nanquim. Então, nanquim também é um pigmento, eu posso assinar com nanquim nas fotografias, ou lápis 2B e H, mas o meu preferido é até o 4B, que é mais macio, um lápis bom de escrever e que não arranha também a foto. Se eu resolver não usar o passepartout, né, aquela moldura preta ou branca ao redor da foto, eu tenho que tomar cuidado para que ela não encoste no vidro se eu montar a minha moldura com vidro. A função do passepartout, que inclusive é uma palavra francesa, né, mas que não existe na língua francesa, os franceses chamam passepartout de Marie-Louise. Mas a gente usa passepartout, vamos lá. A função dele é não deixar a foto encostar no vidro. Se ela encostar no vidro, ela vai grudar e pode danificar. E, com relação ao vidro, tem 3 tipos básicos aí no mercado, que é o chamado cristal, né, o transparente, que é o vidro mais comum, o antirreflexo, que é um vidro que tem a sua superfície toda texturadinha, porque o que acontece é o seguinte, a luz,
A luz não faz curva. A luz é igual uma bola de bilhar, né? Ela sai dali, ó, ela bate aqui e ela sai com o mesmo ângulo que ela entrou, ela vai sair. Então, o vidro comum dá muito reflexo. Dependendo da luz, tá? Ele bate e vai refletir, pode atrapalhar a visualização da imagem. No vidro comum, né? O cristal. O antirreflexo, por sua vez, minimiza isso, mas ele acrescenta uma leve perda de nitidez na imagem. Como a sua superfície não é mais lisinha e transparente, é como se eu não visse as linhas com todas as definições que ela tem. Tecnicamente a gente fala que perde sharpness, né, que é perder nitidez quando eu uso o vidro antirreflexo. E o acrílico é uma ótima opção, porque ele é estável, ele é resistente e é leve. E se ele quebrar, dificilmente ele vai se espatifar, né? Então, se eu tenho uma fotografia muito valiosa, vale a pena considerar se eu uso um acrílico para protegê-la, porque se acontecer alguma coisa do vidro quebrar, né, do acrílico quebrar, a fotografia está mais protegida com acrílico do que com vidro. Em caso de transporte, de uma exposição itinerante, que tem que rodar aí Brasil afora, o acrílico geralmente é o mais utilizado. Dúvidas? Questão aqui ainda do passepartout, tranquilo? Canetinhas? Passepartout. Hã? Passepartout. Passepartout. Como eu evito que a foto encoste no vidro? Porque se a foto encostar no vidro, se tiver um pouco de umidade, ela vai acabar grudando no vidro, colando no vidro. Qual a saída? Não tem. Se colar... Para evitar que ela encoste no vidro. Ah, tá. É colocar um espaçador aqui, né? Então... quer ver aqui? Então tem, né, o suporte da foto, o passepartout e o vidro, né? Se não entra o passepartout, tem que entrar um filetinho aqui em volta, entendeu? Para não deixar o vidro encostar na foto. É como se fosse um passepartout aqui de 2 milímetros de espessura, entendeu? Só para criar esse espaçamento, para que isso não ocorra. Eu tenho algumas fotos de pequenas dimensões que eu colei no vidro. Eu usando essa cola aqui da Lineco, aqui, não, essa. A Lineco é um dos maiores fabricantes de material de longa permanência do mundo. Eles são alemães. Essa cola, ela seca, ela fica invisível, ela fica transparente. Então eu colei algumas fotografias no vidro, né? Mas são fotos pequenas, passei cola ali no vidro, deixei secar, depois que secou eu moldurei. Então se o vidro quebrar, quebra tudo junto. Mas foi uma maneira, assim, porque eu não queria passepartout e não queria que... E não tinha como, se eu usasse um espaçador ia ficar muito grosseiro, no caso dessas fotos. Então foi uma solução. Aqui, né, são fitinhas, né, fitas adesivas, ou strip, né, que são aquelas, tipo uma mão francesa, só para segurar, feitas de material archive, né, material de longa permanência para arquivar. Tá vendo? São essas que prendem, né, as fotos para que ela fique solta. Agora o vidro, o reflexo, é sempre... Pontos positivos, né, para o trabalho Fine Art é que mostra esse nível de profissionalismo do fotógrafo, em conhecer esse material, né, agrega valor ao trabalho, porque esse material é caro, né, a impressão Fine Art custa uma pequena fortuna, líquido de impressora é uma das coisas mais caras que existem no mundo, acho que é tão caro quanto diamante, coisa assim, né, porque você compra um cartuchinho que 5 ml custa R$40, fazendo as contas, o litro vai custar R$80 mil, é o preço de um litro de tinta. Se eu não errei na matemática, acho que é por aí. Imagina, é muito caro tinta para impressora, né? Essas tintas, claro, de primeira qualidade. Também nessas garantias de durabilidade e tudo mais, e essa variedade de suporte que vocês estão vendo. E isso aqui é só um fabricante, que é a Hahnemühle.
Existe a Canson, que é um outro fabricante francês de papel fotográfico muito tradicional. E esse fabricante aqui, que é alemão, existe, olha só, hein, só para vocês terem ideia, desde 1527. Vocês vão entrar lá no site da Hahnemühle, está escrito lá, desde 1527. A Canson existe há mais de 400 anos. Então são empresas com muita tradição, com segredos industriais super trancafiados, né? Dizem que Leonardo da Vinci usou papel Hahnemühle. É bem provável, né? Se tem 527, 1527, não, acho que Leonardo da Vinci foi antes, mas enfim. É um material que traz, né, todas essas vantagens aí para o fotógrafo. Sabe, assim, apresentar, talvez não tão currículo, mas era mais ou menos isso. Eu acho que eu corri com medo de entediá-los, né? Não sei, mas fica aberto aí para perguntas, fiquem à vontade para todas as questões. Se não, anotem meu e-mail também, me escrevam. Tem uma impressora que recebe melhor essa... Porque alguns papéis ali, bem parecidos, até com tecidos, né? Aí eu fico pensando, que impressora que vai... Eu acho que eu pulei aqui a foto da impressora, eu acabei não falando sobre ela. Tem sim. Na verdade, todo esse sistema de impressão fine art depende de impressoras adequadas, impressoras apropriadas fine art. Hoje, só tem 4 fabricantes no mercado de impressoras fotográficas. A Epson, que é uma das maiores e melhores. A Epson, essa aqui no caso, ela tem 62 polegadas de boca, de saída. 62 polegadas dá 1,60 m e poucos de largura, mais o comprimento do rolo, né, que geralmente são rolos de papel de 10 metros, 30 metros. Quanto maior a largura, menor o rolo. Então, rolos 62 polegadas eu acho que só tem de 10 metros. Então, essa aqui, 11880, é a top de linha da Epson. Mas a HP também produz impressoras de altíssimo nível. A Canon, que fabrica câmeras fotográficas, também fabrica impressoras. E eles entraram agora no segmento das impressoras fine art. Então, não é toda impressora jato de tinta que é fine art, né? Mas toda impressora fine art é jato de tinta. Ela só funciona borrifando tinta. Hoje a gente tem 3 tipos de impressão fotográfica possível, impressão com qualidade fotográfica, que é a chamada jato de tinta, inkjet, né? A chamada lightjet, que pega o arquivo digital, transforma em luz e joga de novo na prata, né? Em uma superfície sensível que vai reagir a essa luz. E tem um outro tipo de impressão chamada dye sublimation, que é um tipo de impressão a seco, que não usa químico. As camadas estão no papel fotográfico. Durante o processo, existe um processo elétrico, iônico ali, que produz a troca de carga entre as camadas e a imagem é gerada a seco, sem produto químico. Quem já foi em casamento e que o fotógrafo acabou de fazer uma foto sua, ele já chega com uma fotinha ali para te entregar, são essas impressoras dye sublimation, que geralmente fazem cópias ou 10 por 15 ou 15 por 21. Não faz formato maior que isso, eu pelo menos não conheço. São as high-P, chamadas high-P. São muito práticas, não usa químico, é só ligou na tomada, vem um rolo de papel ali, e o rolo já tem as camadas, as 3 camadas de cor já estão no rolo. Estilo Polaroid? A Polaroid era um outro sistema. A Polaroid era um sistema genial, super interessante. Um americano, né, chamado Edwin Land, ele um dia questionado pela filha dele, assim, falou: pô, pai, que essas fotos demoram demais para ficar pronto, né? Que o pai fotografava hoje e só ia mostrar na semana que vem. E aí a filha questionando por que demorava pronto, ele resolveu inventar um processo que apresentasse a imagem na hora. O que ele fez? Ele desenvolveu um sistema, na verdade ele teve que começar a desenhar a câmera. Porque ele desenvolveu uma câmera que era câmera e laboratório tudo junto. Mas na verdade nem estava tanto na câmera, estava no papel. Então é o seguinte, o papel Polaroid, não sei se vocês já viram,
Mas o papel Polaroid ele tem uma margem maior embaixo, né? Ele tem uma moldurinha, a imagem está na parte central superior e na parte de baixo ele é um pouquinho mais largo. É que nessa parte de baixo tem um saquinho com os químicos necessários para a revelação da imagem. Então, no Polaroid, quando você faz a foto, o papel recebe luz. Quando ele recebe luz, ele é cuspido da câmera, ele é ejetado da câmera. Quando ele é ejetado, ele passa por dois rolinhos, dois cilindros, que estouram esse saquinho, espalham o químico na superfície do papel. Esse químico vai demorar uns 90 segundos, 100 segundos mais ou menos para reagir, e a imagem aparece. Da mesma forma como ela aparece, ela vai desaparecer. Em poucos anos, ela desbota, porque ela é feita básica. As cores são corantes, não são pigmentos. Qual tempo a durabilidade? Olha, varia, dependendo de como ela é Da guardada. preservação da cor. Eu tenho os Polaroids de uns 20 anos atrás que ainda estão preservados. Mas aí você conservou também em local escuro, né? Tá guardado em caixa. Só que eu não tenho o registro de como é que ela era há 20 anos atrás. Então, para mim, eu olho ainda vermelho. Olha assim, tá vermelho, tá permanecendo, né? Mas o tanto de vermelho que tinha no original, não sei. Eu acho que já desbotou, já tá meio rosinha e eu ainda acho que é vermelho, né? Agora, sobre impressora, existe alguma impressora que trabalha com papel fotográfico? Seria, no caso, toner? Não. Porque você falou a base de jato, né? A Inkprint, e você falou de outros aí. Com toner não existe? Não, com toner existe esse tipo chamado dye sublimation. Não está aqui na apresentação porque não é fine art, mas é isso, é um rolo de papel com a emulsão colada nela. E aí, o seu arquivo digital só serve para arquivo digital, ele não copia através da luz. Então, o arquivo digital é o seguinte: quando eu fotografo com uma câmera digital, o sensor, na época da prata, a prata, como metal, ela recebendo luz, ela reage ionicamente, né? Ela muda os seus elétrons de lugar ali, porque alguma coisa aconteceu, ela recebeu luz. No caso do sensor, não. O sensor fotográfico das câmeras digitais, quando ele recebe a luz, ele transforma aquela luz numa corrente elétrica. Essa corrente elétrica, dependendo da sua vibração, ela é transformada numa numeração numérica, 010101. Essa corrente elétrica, no caso dessas impressoras dye sublimation, elas resultam num impulso elétrico que elas jogam para a superfície do papel. Esse impulso elétrico, essa corrente elétrica atravessando o papel, ela vai produzir uma imagem, porque assim, eu tenho o papel e tenho uma camada com as três cores. Se eu abro a impressora e olho isso, é como se eu visse uma coisa escura. São três camadas juntas. Só depois delas reagirem à descarga elétrica é que elas vão produzir as cores de acordo com a energia elétrica que passou por elas. Entende? Então, eu não sei explicar exatamente, ionicamente, como é que acontece, mas é um processo tipo toner. O toner, no Xerox, por exemplo, né? Quando eu coloco uma coisa lá para xerocar, coloco, tampo, aí uma luz, né, ela passa, ela vai ler onde é que tem informação e onde não tem informação. Onde tem informação, ela manda um impulso para uma câmera onde fica o toner ali em cima. O toner ele recebe um impulso elétrico e ele gruda no papel, né? Ele atravessa um filtro e gruda no papel onde ele recebeu o impulso. Onde ele não recebeu, fica branco, né? Tanto que quando a gente tira o papel do Xerox, ele está quentinho. Ele está quentinho porque ele foi bombardeado ali justamente por essa corrente. As dye sublimation também é a mesma coisa. Só que na dye sublimation tem três corantes presos no papel, juntos, né? Na verdade seria algo assim, né? Três corantes juntos. As imagens são aceitáveis, porque tudo isso é feito para o nosso olho, né? É o nosso olho que não consegue ver o fundo do papel, distinguir um ponto do outro.
A fotografia digital, então, ela é vários pontinhos um do lado do outro, mas tão pequenos que o meu olho não vê. Né? Então, passa. Na época da prata, do daguerreótipo, por exemplo, a informação era de nível molecular. Né? Ou seja, eu podia ampliar uma imagem e chegar cada vez em mais e mais detalhe, porque o detalhe está quase a nível molecular mesmo. Hoje, com a jato de tinta, o tanto de informação que eu tenho é determinado pelo tamanho do sensor. Então, se minha câmera fotográfica tem uma dele ali, 6.000 por 4.000 pixels, por exemplo, são 6.000 por 4.000 pontos. 6.000 vezes 4.000 são 24 milhões de pontos. Então, 24 milhões de pontos ajustados dentro de um tamanho, sei lá, 30 por 40 centímetros, eu não vejo esses pontos, são milhões, 24 milhões de pontos, é suficiente. Mas se eu começar a crescer demais essa imagem, os pontos vão ter que crescer de tamanho. Então existe um limite até onde eu posso crescer e eu ainda tenho uma imagem com qualidade fotográfica ou a qualidade da imagem já vai se perder. Agora, isso tudo, onde é que para? Até onde que eu posso ir, onde é que para? Critério pessoal, né? A partir das minhas referências. Porque isso, na verdade, às vezes é ótimo, às vezes é péssimo. Porque antes de virar fotógrafo, eu queria ser guitarrista. Só que eu escutava Jimi Hendrix, assim, os caras muito bons. Aí eu pegava a guitarra e... Então a minha referência era muito alta. Talvez se eu tivesse uma referência mais baixa, eu tinha virado guitarrista. Com a fotografia é parecido às vezes. Às vezes a gente tem uma referência muito alta e você nunca consegue chegar no cara. Porque a vivência, a experiência, as oportunidades que ele teve. Sebastião Salgado, mas nunca vou conseguir girar os 160 países que ele girou. Apesar dele ter começado a fotografar já com 40 anos de idade. Mas enfim, cada um. Então a gente vive numa sociedade muito comparativa, né? A gente compara muito as coisas. Isso é um perigo, porque a referência que você tem muitas vezes não é a sua, é outra. E isso pode te dificultar chegar nos seus processos. Né? Existe um cálculo sobre a questão da ampliação fotográfica, que é multiplicado pelo pixels e tal. Isso, Você tem como falar um pouquinho sobre isso? Deixa eu só puxar uma coisa também depois, se der um tempo, talvez voltar no portfólio digital. Tá. Se der uma puladinha, talvez porque pode ser acessível, talvez. Não sei, mas... O portfólio digital é porque um portfólio como esse aqui, para imprimir, só de custa uns R$1.000. Né? Então, é uma coisa cara para ficar transportando. Um digital, ele não tem custo. Quer dizer, tem todo custo de produção do trabalho, mas não do portfólio. Um CD que eu deixe com o cliente, sabe, tem uma valia enorme. Eu não vou deixar um portfólio como esse aqui com o cliente. Mas um CD sim, dou de presente. Isso custa R$1. Eu faço uma capinha bacana, né, com uma capinha de alumínio, uma caixinha de acrílico, né, uma coisa assim, não precisa nem ser de alumínio. Porque vocês já viram as caixinhas de alumínio no CD? Genial, assim. Mas é caro. Então, enfim, o portfólio digital é super acessível. Agora, com relação ao número de pixels para imprimir, são 118 pixels por centímetro. Que cálculo é esse? Como é que chegaram a esse valor? Chegar a esse valor é isso que se chama de resolução. Resolução está relacionado ao número, a quantidade de pontos que eu preciso agrupar para que eu não veja o ponto. Então, chegar a essa conclusão que são 118 por centímetro. Centímetro quadrado. Ou linear. Né? Aqui eu falando de pixels, são 118 centímetros, mas na impressão. Porque nesse Datashow, por exemplo, ele já tem uma outra referência. Para o Datashow, são 72 pixels por polegada. Esse projetor aqui, ele provavelmente ele deve projetar uns 1000 pixels por 700 e alguma coisa. Então não adianta eu colocar uma imagem ali de 2000 pixels, porque ele só projeta 1000. Então eu só tenho uma imagem mais pesada que não vai ter ganho aqui. No caso da impressão, geralmente a gente usa o contrário, né? Ou seja, a gente pega um arquivo pequeno e quer crescer.
Então, tem limitações. Se eu passei dos 118 pixels por centímetro, ou se eu não tenho 118, e eu preciso de 118 para imprimir, eu vou ter que criar ponto. Criar da onde? Não tem como. Né? Ou eu aumento o tamanho dos pontos, porque aí eu já não vou ter mais 118, vou ter 90, mas é aceitável. Né? Lembra aquela imagem que eu mostrei aqui atrás? Para dizer que cada pixel ele é representado, né, por 4 pontos para que eu tenha essa sensação de cor. Né? Isso faz com que muitas vezes eu não precise dos 118 pixels para ter uma cor representada. Basta 1/4 de 118. 1/4 de 118 dá 38. Não. 120, quase 30, 28. 28, 29. Quase 30. Então, se eu tiver uns 30 pixels por centímetro, eu já consigo interpolar, ou digamos, imprimir o 118. Eu só tenho 30, mas eu consigo imprimir o 118 porque o meu olho, na maioria dos casos, 90% dos casos, não vai conseguir identificar se a imagem original tinha, na verdade, 30 pixels ou 118. O meu olho, nem óculos. Esse é o mínimo, né? Esse é o mínimo, né? A quantidade de pixels. Como? Porque seria essa diferença mínima, né? De 29 para 30. Exatamente. E mesmo... Mas na interpolação, ela vai dar muita diferença? Não, né? Isso já é interpolar. Interpolar é isso, né? Interpolar é como eu não consigo alcançar o número de pontos que eu tenho, eu crio pontos intermediários. Não tem de onde tirar a informação. Então, os pontos eles são crescidos, ou esses pontos intermediários criados são falsos. O que cria uma coisa chamada artefact, né? Que são informações que não estão na imagem. Então, é um serrilhado, é um ponto ali claro quando ele devia ser escuro. Então, são artifícios. O computador ele faz o seguinte: imagina a palavra marmelada. Né? A palavra marmelada tem 2 M's, marmelada, 3 A's, né? Um R, um P, um P. Então, quando eu não tenho os pixels necessários, eu não tenho todas as letras para entender a palavra, e eu peço para o computador fazer isso, muitas vezes ele não vai ler marmelada, ele vai ler martelada. Ele interpretou um valor que faltava erroneamente. Isso prejudica a imagem. Então eu tenho que evitar, a qualquer custo, fazer com que o computador interpole a imagem, adivinhe que informação que falta. Porque ele pode acertar, mas pode errar também. Entende? Então, o ideal é você ter uma câmera para o trabalho que você vai realizar. É outdoor para os Minas. Então não adianta, tem que ter uma câmera de 40 megas, 50 megas, senão não vai dar conta. É um jornal para o bairro. Eu dou uma câmera de 3 megas e eu trabalho com ela. Eu sei que tem gente com câmera de 12 que faz outdoor, mas assim, a rigor o que precisaria seria isso, né? Mas você ia perguntar, desculpa. Você relacionar para a gente 118 pontos por centímetro quadrado ou linear representam aproximadamente 300 pontos por polegada. E é um valor mais conhecido de todo mundo, o DPI, Dots per Inch. É isso? 300 dpi, 72 dpi, se ficasse a diferença do vídeo com a impressão. O DPI, né, que é dots per pontos por polegada, né, dot em inglês, ele está relacionado a essa capacidade do meu olho identificar o ponto ou o fundo. Matematicamente, fizeram as contas e perceberam que para a tela 72 eram suficientes, mas para o papel precisa ser 300, porque senão ou eu vou ver o fundo do papel, se faltar os 300, ou eu vou ter que crescer os pontos para ele ocupar os 300. Essa imagem que eu apresentei aqui atrás, olha, acho que está aqui na frente. Aqui. Mostra um problema crônico de impressão que
geralmente acontece não com a impressão fine art, mas com as impressões convencionais, né? Se as gotas de tinta são redondas, como preencher o espaço entre elas? Então, se eu distribuo 118 pontos aqui num espaço de 1 centímetro, mesmo sendo um espaço muito pequeno, ou seja, eu vou ter quase 12 pontos dentro de 1 milímetro, né? Eu tenho espaço entre eles. Se eu pegar uma lupa e olhar lá, eu vou ver o branco no papel. Não na impressão fine art. Porque a impressão fine art, a cabeça da impressora, a Epson, por exemplo, tem uma cabeça chamada de piso elétrico. Ela recebe um impulso elétrico e ela produz gotas não redondas, mas de acordo com a imagem que a gerou. Então ela pode ter um ponto interrompido aqui, porque daqui para cá vai começar outra coisa. Os pontos são mínimos, são, né, como mostrei antes, está na escala ali do tamanho da partícula do odor, é muito pequeno. Então, os 118 pixels de impressão, os 300 dpi de impressão no papel, se eu contar no papel quantas gotas de tinta eu tenho muito mais de 300. Podem chegar a 1.440 gotas dentro da polegada, porque são essas gotas distribuídas para ocupar todos esses espaços aqui, né? Porque isso aqui ia prejudicar a visualização da minha imagem depois. Então, resolução está relacionado ao tipo de superfície onde eu vou aplicar a imagem e a que distância eu vou ver essa imagem. Então, por exemplo, os outdoor, o outdoor lá 12 Minas, dá para imprimir, dá para fotografar com uma câmera de 12, porque ele é impresso a 20 dpi, acho que nem isso, 12 dpi. 6 a 18. Ou seja, enquanto na impressão fine art eu tenho 300 pontos dentro de uma polegada, numa impressão de outdoor é de 6 a 18. Por quê? O outdoor é visto a 30 metros de distância. Então o meu olho a 30 metros de distância ele não consegue distinguir os pontinhos. Vai ter um buraco, né? Porque no lugar do branco não vai tinta. Se for tinta, tampa. Então, via de regra, no fine art, eu preciso controlar para que os meus brancos sejam mínimos. Quem trabalha com Lightroom, com essas ferramentas de controle de imagem, sabe controlar para ver onde é que não estoura no branco, né? Porque dá buraco na impressão. Então, algumas dessas impressoras mais modernas, elas preenchem o branco com o verniz, só para ele ter superfície, só para ele não ficar um buraco na impressão. Para se eu olhar a impressão, né, ver aqui no reflexo, assim, onde está branco eu não vejo o fundo do papel. Então, mesmo, né, nesses acabamentos, elas imprimem, elas jogam tinta, informação, para que a impressão toda fique bem uniforme. São equipamentos de alta performance, feitos e muito atuais. A impressora da Canon tem 1 ano que está no mercado. Custa R$60 mil. O fine art, esse material que está circulando aí, da Ramelli, custa de R$400 a R$500 por metro quadrado. É uma pequena fortuna, eu acho uma grana. Né? Quem Vilmar já fez, né, impressões aí para exposição, é uma pequena fortuna que se vai nessas impressões. Vale a pena? Sim, se for para permanecer numa coleção privada, num museu, numa instituição, acho que vale muito a pena, é um bom investimento. Se não, não vale. Vale a pena comprar uma impressora fine art para fazer meu trabalho? Não vale. Com tinta, R$80 mil o litro, papel custando R$400, R$500, é o trabalho final, mas quando você vai comprar um rolo de... Eu tenho uma impressora, uma 3880 da Epson, que imprime até 40 centímetros de boca. Geralmente eu faço até 60 por 40, eu mesmo faço. Mas que isso eu mando fazer fora. Não vale a pena, porque eu imprimo muito pouco, imprimo portfólios, não só para mim, mas para outros fotógrafos, mas não faço isso comercialmente, não é a minha principal atividade. Não vale a pena, para mim não vale a pena. A manutenção, o valor da tinta, do papel, e da variedade. Então imagina que cada rolo custa R$1.000. Eu tenho 30 modelos de papel aqui.
Se eu quiser fazer isso comercialmente, tiver um rolinho para cada tipo de papel que tem no mostruário, R$30 mil de estoque, né? Ou seja, é muita grana, são altos valores, tudo isso ainda é muita novidade. Talvez, eu acredito que com o tempo esses valores caiam. A Hanemig tem um interesse muito grande no Brasil, a Canson também, porque perceberam que o Brasil é um mercado potencial para consumidores desse tipo de fotografia. A Hanemig é uma das empresas apoiadoras da Semana da Fotografia de Belo Horizonte, que é um festival que faço lá. Nem por isso faço propaganda deles, não é propaganda. É um fornecedor distinto, digamos. É uma empresa que tem uma tecnologia altíssima de produção de papel, né, de acabamento. Só estou tornando público, né, tentando tornar público essas informações. E quase, via de regra, a fotografia tiver preço e qualidade não guarda nada. Mesmo que caro, não fica tão barato, porque é alta tecnologia e o material que produção é caro. As impressoras caras, tintas caras, papel Cara, não tem. E o cliente querendo pagar barato. Então, é o portfólio digital, né? Então eu posso falar de... Deixa eu ver se é mais fácil procurar assim. O portfólio digital, pela facilidade de produção, baixo custo, né, de realização, você pode deixar com o cliente, mas a recomendação aqui principal é essa aqui. Existem vários formatos de arquivos digitais, né? Um deles, muito seguro, é chamado de PDF, né? Portable Document File. A vantagem do PDF, desse tipo de arquivo, é que ele é não editável. Eu posso até abrir no Photoshop, mexer, mas ele se deteriora, ele dança completamente. Então, sempre que mandarem no portfólio, mandem nesse tipo de formato. Hoje, todos os leitores de texto abrem esse tipo de arquivo e, por ele ser não editável, vocês não correm o risco de terem os seus trabalhos apropriados pelo cliente, né? Ou ter alguma informação alterada. Então, mandar um orçamento em DOC, por exemplo, é um risco enorme, porque ele pode ser editado, né? Então, use sempre o PDF. É isso aí, tem como você bloquear ele contra a impressão, né? Esse arquivo aí com imagem. Tem, na verdade, o que você faz cria ele com qualidade para visualização na tela e não qualidade de impressão. Se a pessoa tentar imprimir, a imagem não tem qualidade de impressão, mas tem qualidade de visualização. Era o que ele estava falando ali da quantidade de pontos por polegada, né, dos 72 ou dos 300, para visualização de imagem. Voltando no portfólio físico impresso, qual a questão de formato de arquivo digital para impressão? Vocês indicam o que você acha melhor? Para arquivo digital, geralmente o melhor formato para impressão é o TIFF. Né? O TIFF ele tem uma vantagem enorme sobre os outros formatos. É um dos formatos mais antigos desenvolvidos pela tecnologia digital. Então, é um formato que abre em qualquer programa, até os programas mais antigos vão conseguir abrir os formatos TIFF. Os formatos TIFF, eles trabalham com duas profundidades de pixel, que é de 8 a 16 bits, 8, 12, 14 a 16 bits. Não sei se vocês são familiarizados com essa questão dos bits, bytes, né? Mas é o seguinte, em informática, tudo que existe é uma combinação de dois valores, né? Que é ligado ou desligado. Só existe isso no mundo da informática. Está ligado ou está desligado. Mas se só tem está ligado ou está desligado, eu só consigo representar se é preto ou é branco. Né?
Né? Então, Mais que 2, vai. então, como eu só tenho 2 bits, né, só existem 2 bits no mundo digital, no mundo da informática, e o bit, ele é ou positivo ou negativo, ou está ligado ou está desligado, ou é o 0 ou é o 1, geralmente ele é representado pelo 0 ou 1. As tomadas até trazem isso às vezes. Né? É o 1, né, que é o ligado, e o 0, que é o desligado. Bom, então só com isso eu não consigo representar nada, eu só consigo representar se está ligado ou desligado. Então foram associados vários bits, né? Criaram uma sequência, por exemplo, de 8 bits, 8 números, que pode ser uma sequência de 8 zeros, 0, 0, 0, 0, 0, e aí isso aí pode ser o preto, por exemplo, ou pode ser o 8 números 1 e isso aí ser o branco. Né? Agora, tem o 4, 1 e 4 zeros, é o cinza, né? Mas tem o 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, que é outro tom de cinza. Enfim, combinando, então, se eu deixo de trabalhar com 2 números, 0 e 1, e passo a trabalhar com 8 números, podendo ser tudo 0 ou tudo 1, eu aumento em muito as minhas possibilidades de representação. Então, com 0, 1, eu só consigo representar 2 números. Mas se eu junto 8, eu consigo representar 256 valores. Antes eram só 2 valores, 0 ou 1, preto ou branco. Mas agora, com 8, são 256, que já é quase tudo isso com o qual a gente convive. Todas essas imagens que vocês viram aqui foram geradas a partir de arquivos de 8 bits, que produzem então 256 tons de cinza do vermelho, 256 tons de cinza do azul e 256 tons de cinza do verde, que combinados dão 16,7 milhões de cores. É mais que o suficiente para os nossos olhos ficarem satisfeitos. Quantas cores a gente consegue ver, distinguir? Não sei, mas cientistas aqui chegaram à conclusão de que 16,7 milhões estava bom demais na conta. Ok, pararam por aí. Só que, insatisfeitos, os fotógrafos começaram a trabalhar com arquivos com um número maior de bits. 12 bits, 14 bits, 16 bits. Então, se com 8 bits eu consigo representar 16,7 milhões de cores, com 16 bits eu consigo representar 4 trilhões de cores. Olha que coisa, 4 trilhões. Então, peraí, mas quantas cores existem? Quantas cores eu preciso representar? Bom, as impressoras, elas conseguem representar um número de cor maior do que o que a câmera consegue registrar. Porque a câmera registra a partir de uma combinação do RGB, 3 canais. As impressoras produzem imagens a partir de uma combinação de 4 canais, CM e YK. Então elas já têm uma gama maior do que os arquivos. Então, via de regra, eu preciso ter arquivos com mais informação para que na hora de imprimir eu consiga uma melhor reprodução. Os nossos olhos ainda não estão preparados para arquivos de 12, 14 ou 16 bits. Então por que fizeram isso? Tem uma razão. É o seguinte, são as áreas de transferência. Isso é uma coisa tão sutil que a maioria das pessoas passam batido. Não sei se vocês já viram algumas imagens, às vezes, vocês olham assim, tem umas franjas, sabe? Né? Ao invés de ter uma escala tonal, assim, ela é cheia de degraus. Aquilo é porque não tem pixels suficiente para mostrar essa passagem de escala. Quando eu fotografo com 16 bits, eu transformo essas passagens de uma maneira muito mais suave, muito mais harmônica, muito mais agradável para os meus olhos. Então, resumindo, estamos hoje no universo dos 8 bits, caminhando para os 12, mas o céu é o 16. Né? Hoje as câmeras que fotografam 16 bits custam aí entre 40 e 60 mil dólares. Mas eu acredito que em poucos anos elas vão custar uns 10 mil dólares, todo mundo vai poder comprar uma. Bom, é claro, ninguém precisa comprar essas câmeras se não tem utilidade para elas. Quem fotografa para a internet não precisa de uma câmera de mais do que 5 mega. Porque a internet não exige arquivos maiores que isso. Imagina que esse projetor aqui, por exemplo, ele me dá
1024 por 768 pixels. Se eu fizer as contas, isso não dá nem 2 mega. Né? A tela do meu computador, de mesa lá, grandão, tem 1920 por 1080 pixels. Full HD. Agora, se eu fizer um arquivo maior que isso, ela não me mostra. Então eu não preciso de arquivos de mais de 2 mega. Para a internet, para mostrar no monitor, no computador, então eu não preciso dessas super máquinas. Se vocês olharem os últimos lançamentos da Nikon, da Canon, as câmeras pararam de crescer em megapixels. Pararam lá nos 16, porque chegaram à conclusão de que 16 é mais que o suficiente para superar as câmeras de 35mm que estavam todo mundo acostumado. Então, provavelmente o que vai acontecer agora é isso, né? As câmeras vão se estabilizar nessa faixa aí dos 16 aos 24, né? Mega, e não vai passar muito disso, porque a gente não precisa. Claro que a Hasselblad vai continuar fazendo uma câmera de 200 mega, né? Tem umas câmeras aí para usos muito específicos, mas para a grande maioria, para um trabalho autoral, para um trabalho artístico, para um trabalho comercial, para terceiros, não é que seja noiva, publicidade, fotojornalismo, institucional, geralmente não precisa desse tipo de equipamento. Isso aí é para publicidade de ponta, para quem fotografa carros da Fiat, da Citroën, esses grandes fabricantes. Não precisa. No caso aqui do arquivo digital, dos portfólios digitais, né, é super importante ter um CD, algo que você possa deixar com a pessoa, mas é importante também ter um site. Eu peguei aqui o do Cris. Cris é um diretor de fotografia e vídeo lá de Belo Horizonte. Na verdade ele é paulista, né? Está morando em BH. Eu acho ele limpinho, assim, limpo, mais ou menos, né? Ou seja, ele criou aqui vários portfólios, né? Então cada janela dessa aqui é um portfólio. Se eu clico no portfólio, eu vou para o interior do ensaio, né? Onde eu posso navegar pelas imagens. Onde ele criou aqui uma sequência em miniatura das imagens contidas no portfólio e uma árvore grande. Tem uma opção aí, apresentação de slides, onde a imagem é apresentada. Eu sugiro que todo mundo que tiver interesse realmente em trabalhar com imagem, com internet, com fotografia, com ilustração ou com design, que crie um domínio, né, que registre o seu próprio nome como uma página de internet. Vocês não precisam criar a página, vocês criam o domínio. O domínio custa R$30 por ano, né, menos que uma pizza. Então vale muito a pena. E mesmo que vocês não criem portfólio no site agora, deixa o domínio, preserva o nome de vocês. O meu, como é muito incomum, um pouco comum, seria difícil alguém ter o mesmo nome meu, mas isso é possível. Inclusive, Tiberio.com.br é uma construtora. Eles fazem prédio em São Paulo e no Paraná. Então, a ideia dos portfólios digitais é essa, né? Mas é pela facilidade. Se eu tenho um site, ele pode ser acessado de qualquer computador, de qualquer lugar do planeta, até fora dele. Os astronautas aí que estão na estação espacial, eles navegam pela internet, eles podem ver seu site. E via de regra é isso, né? Eu separo, né, os meus assuntos por portfólios específicos. Olha, tem quase um pôr do sol aqui, tá vendo? Então, o Cris, ele trabalha com publicidade, fotografia editorial e institucional. Então, isso aqui são trabalhos. Ele trabalha muito com vídeo também. Isso aqui é a direção de vídeo que ele fez. Isso aqui também é a direção de vídeo. Mas, enfim, ele também é outro videozinho. As imagens podem não ser atrativas no primeiro momento, né? Não tem nada que nos atrai assim, mas dentro de cada uma é um ensaio que tem uma sequência de 10 a 20 fotos. Então, um portfólio, via de regra, é isso. Eu já vi gente pegar trabalho levando 5 fotos para o cliente. Então, pensa, né, se eu estou procurando dono de uma empresa, de um jornal, de uma editora, dono de uma galeria, eu tenho que ser condescendente com o tempo em que ele vai ficar à minha disposição. Se eu levo 200 fotos, ele não vai ter interesse nenhum em ver.
E é legal quando fica aquele gostinho de quero mais, sabe? O cara, você sai dali, o cara querendo ver mais alguma coisa, aí ele vai te chamar, né? Ou para contratar ou para que você mostre mais coisas. Então, o portfólio digital é o primeiro passo, digamos. Eu dou essa disciplina na Guiar, como falei, como é uma disciplina letiva, produção de portfólio, e a gente faz isso na prática, né? O ideal é ter uma impressora, a Hahnemann, eles fornecem mostruários de papel, imprimir em papéis diferentes, ver como, né, implantar um perfil no programa de gerenciamento de impressão. Eu uso geralmente o Lightroom ou o Photoshop, os dois são muito amigáveis, né? São todos os dois produzidos pela Adobe, então eles dialogam muito bem. Mas eu não peço aos meus alunos que imprimam um portfólio, porque fica caro, né? Então, mas o digital é obrigatório. Todos os alunos precisam, a atividade de conclusão do curso é um portfólio digital, que tanto pode estar no site como em PDF. Além disso, existem hoje vários sites que hospedam portfólios, alguns gratuitos e alguns muito profissionais. Tem um, por exemplo, que eu gosto muito, que é o Behance. Vocês conhecem? Eu não sei se tem internet aqui, esse tipo de gente toma. Bom, o Behance é um site, ele é gratuito num certo ponto e depois pode virar pago. Ele abriga ilustradores, fotógrafos, designers, arquitetos, né? E a vantagem do Behance é que ele é muito consultado por art buyer, né? Por quem compra trabalhos de ilustração de fotógrafos. Então, depois deem uma olhada, que eu acho bem interessante. Outro, Behance.com. .net, desculpa. Eu não consegui ler o nome do site. É Behance.net. Um outro site muito interessante, que é o do Blurb, né? O Blurb é um site holandês, mas com sede também nos Estados Unidos e tal, e é um site para você produzir livros. Quem trabalha com o Lightroom já tem um plugin para você exportar direto para o Blurb o livro que você diagrama no Lightroom. Ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: além de te permitir, né, criar o seu livro, tanto através do Lightroom, né, como o InDesign, ele tem uma coisa muito legal, que é a livraria. Vamos lá, arte e fotografia. Então é o seguinte: se eu resolver fazer um livro no Blurb, os livros do Blurb, um livro de 20 por 20 centímetros, com umas 30 páginas, deve custar algo em torno de R$60, R$70, $30, $40. Né? Vamos supor que... Vamos abrir um qualquer aqui. Olha só, o Michael Blazer foi lá em Pequim, né, e resolveu produzir esse livro aqui, que está aqui à disposição. Ou seja, os livros que produzidos no Blurb podem ou não ficar à disposição. Esse autor aí resolveu mostrar o livro dele. Está ali carregando, escolheu um livro com muitas páginas. Que pena. Está aí. Bom, o que é interessante é o seguinte, é que, bom, eu produzi meu livro, que custou lá 30, 40, o que for, mas eu posso colocar ele na livraria do Blurb, para vender pelo preço que eu quiser. Então, se o livro custou 40, eu posso vender ele por 80.
o Blurb tira os 40 para produzir a impressão do novo livro, que vai ser entregue para quem quiser comprar, e os 40 que eu tenho de crédito vai para o PayPal, que ficam lá de créditos e que eu posso solicitar a qualquer momento na compra de um novo livro. O PayPal não me dá o dinheiro, mas eu fico lá de crédito para impressões futuras. O livro pode ser visualizado aqui, eu posso comprar diretamente daqui, eu não preciso entrar em contato com o autor. Então eu tenho uns amigos em Belo Horizonte que fotografam um casamento, por exemplo, e que pararam de entregar álbum. Então agora eles entregam um livro para o casal e mandam o link para o Blurb. Então se titia, os padrinhos, convidado, alguém quiser comprar o livro do casamento, entra lá e compra. Com essa vantagem, cada vez que estiver comprando, paga o livro, recebe o livro e fica uma sobra de crédito para o fotógrafo lá no PayPal. Então, muito bacana o Blurb. O valor dos livros, do livro é o valor que está no site. Né? Então, porque Blurb, gêneros, venda, dicas, preços. E aí dá para escolher tipo de papel, tipo de acabamento, se é capa dura, capa mole, né? O formato, tá vendo? Mas a partir, capa mole, formato pequeno, 20 páginas, $13, né? Página extra, 15 centavos de dólar. Isso no papel padrão. Tem o papel premium, né? Tem um Proline sem revestimento, o Proline perolado. Enfim, muito interessante, uma maneira muito bacana de você produzir um volume do seu trabalho, né? Pode ser considerado um portfólio também, porque apresenta ali um ensaio conciso, elaborado. E, sinceramente, não é caro. Pelo acabamento, é muito interessante essa possibilidade de você produzir um livro, ou 2, ou 3, ou on demand, né? Ou seja, precisou imprimir mais um. Antes, quem quisesse imprimir um livro tinha que fazer 500 ou 1000 para valer a pena, né? Hoje não, hoje faz 1, 2, 3, quanto precisar. Muito bacana. E por fim, para encerrar aqui, eu queria só mostrar um último site aqui, esse nacional, que é o Fotospot.com.br, que é uma galeria de fotografias virtuais. É uma galeria virtual de fotografias impressas, fotografias reais. Né? Fotospot. Fotospot.com.br. O Fotospot, na verdade, eles não inventaram a roda, eles fizeram um outro site francês chamado Yellow Corner. O Yellow Corner foi criado já há uns 10 anos, o Fotospot tem uns 4 anos, mas o conceito é sempre o mesmo. Ou seja, eu posso escolher o fotógrafo, Cláudia Jaguaribe. Aí eu escolho o trabalho da Cláudia que eu gostar, esse aqui. E aí, vamos ver como é que ela está apresentando esse trabalho. Olha, ela apresenta esse trabalho em 3 formatos diferentes. O mini, que tem 25 por 20 centímetros, pequeno, 32,5 por 26, ou médio, 50 por 40. E aí eu posso escolher também a moldura. Vou colocar uma moldura preta. Ela sugere, tá vendo, já com o passo-passo. Tá? Então, eu crio aqui, eu tenho um carrinho de compras, tá? Posso agora mandar para o carrinho e recebo na minha casa a foto emoldurada. Também ela não vem assinada, ela vem com um certificado de autenticidade da Cláudia Jaguaribe, da fotógrafa, atestando que aquela é a de número tal, de uma tiragem de tantos. A tiragem, tá
vendo aqui no caso, eles explicam aqui, olha, no caso da média 50/40, eles fazem até 35 prints, são 100 pequenas 50, média 35. Ou seja, quanto maior o número, o formato da impressão, menor é a tiragem. Esse negócio de tiragem, ninguém perguntou, mas vou aproveitar para falar, é uma coisa estranha no meio fotográfico. Tiragem fazia sentido no ambiente das gravuras, né? Quando você tinha lá uma tela de serigrafia, uma estilo, uma litogravura, e que à medida que você vai imprimindo, a tela vai tampando, vai perdendo, a matriz vai desgastando. Então, numa litogravura, por exemplo, você faz 100 cópias, mas se for estilo, faz 500. Serigrafia faz 30, 40, né? Porque a serigrafia entope rápido. Aí você tem que limpar a tela, fazer outra. Então, tiragem está relacionado à perda da matriz. Na fotografia isso não acontece. Né? Se eu tirar 1, 10, 100, 1000 cópias do mesmo arquivo, o arquivo está lá intacto. Se fosse negativo, o negativo ia estar lá intacto. Então não faz sentido discutir tiragem em fotografia, a não ser no ambiente da arte. A arte funciona a partir de um conceito de raridade. Se eu quiser vender isso aqui para vocês, e eu só tenho um, né? Aí é quem dá mais. Vou começar com quanto, né? E aí é um leilão e quem dá mais. Porém, se eu tenho 40 e eu quero vender ele aqui para vocês, eu vou ter dificuldade de pegar uma oferta. Quem pode até estar interessado, mas não vou comprar agora, porque tem 40, eu volto depois. Então, a tiragem, né, essa raridade, quando ela fala aqui que dessa foto ela vai fazer apenas 35, que são vendidos a quase R$3.000, né, cada uma, ou seja, é raro, né? 35 cópias dessa foto é uma tiragem pequena dentro do universo da arte. Mas há quem considere que seja extensiva. 35 a quase R$3.000, ou seja, ela vai faturar R$90.000 com esse trabalho, que ótimo. Mas não faz sentido fora dessa discussão, porque a matriz ela não se perde, vai permanecer. O que o fotógrafo faz nesse caso? Opta por formatos diferentes, né? Então aqui no caso, olha, não está dando para ler direito ali, mas está escrito aqui mini, que é 20 por 25 centímetros, R$750. Da mini ela faz 100 cópias, da pequena ela faz 50 e da média 35. Tá? Então, para aumentar a tiragem, ela muda o formato. É uma estratégia do fotógrafo. Eu acho estranho, né? Acho, inclusive, aí é meio desabafo, assim, que muitas vezes essas discussões elas entram mais no ambiente comercial do que na arte mesmo. Né? O que é a arte? A arte não é para ficar discutindo se vale tanto ou tanto. A arte é para emocionar, nos fazer pensar. Se vai para essa discussão do quanto é que vale, já é comércio. Mas enfim, é outra história. E esse site tem alguma curadoria, alguma seleção? Tem. Esse site é do Klaus Mitteldorf, junto com o Yatan Canabrava. Então, é o Klaus, o Yatan, mais o Arnaldo Tapalari que faz a seleção. Na verdade, são 27 fotógrafos, os 27 são sócios. É uma cooperativa, por isso que é muito bacana isso, porque se vocês reunirem, se juntar aqui 5, 6 fotógrafos e fazerem um site como esse, para vender fotografia, isso vende no mundo inteiro. E tem uma outra coisa, só para encerrar mesmo, que eu acho bem bacana para quem estiver interessado nesse ambiente da arte, e principalmente levando em consideração isso que eu falei agora, né, do original, da foto assinada, de quantas cópias existem, se é original ou não. Tem um site muito interessante chamado My Art Registry. Esse site ele é mantido pela Hahnemille, né? Vocês vão ver aqui o selinho da Hahnemille. Tem a bandeirinha do Brasil aqui, porque o Brasil é um dos países que mais utiliza esse site
do My Art Registry, e ele funciona como? Eu não tenho nenhum trabalho aqui registrado no site, mas ele funciona da seguinte maneira. Vamos pegar essa fotografia aqui. Tá um minutinho, eu usei só para você melhorar aqui a leitura. Bom, então o artista é o Turco Imperial, o título do trabalho é Look at Me 2, tá vendo? A tinta é uma Lucia Ink Pigment, né? Mas enfim, tamanho 11 por 17 polegadas, né? Que vai dar mais ou menos uns 30 por 45 centímetros. Né? Impressora Canon IPF 8300, o papel é o bambu, né? 290 gramas, enfim, esse papel que vocês viram aí. Então, o que esse rapaz fez? Né? E percebam que ele tem aqui o certificado dele é o número 109571. Quando eu quero registrar uma obra, eu entro nesse site, faço o upload da foto, eu faço um cadastro, né? Me registro lá, faço um upload da foto, o site me manda 2 selinhos como esse, que são holográficos, e aí um vai colado atrás da foto e o outro vai colado no certificado, e a foto vem para cá, para o site. Então, se eu vendo essa foto, né? Se essa foto é minha e eu vendo ela, meu cliente pode chegar aqui, ver se essa foto está registrada, se ela está aqui no elenco do My Art Registry, ou se eu mando o número, ele vem para cá, coloca o número do certificado e procura minha foto. Se ela está lá, ela é verdadeira. Se não está, não é. Foi copiada, pirateada. Né? Porque da mesma forma que com o mundo digital e o MP3, né, piratear vídeo, música, ficou tudo facinho, piratear foto também. Então aqui é uma maneira, né? Quase todas as fotos lá do Photospot são registradas aqui. Então, se eu compro uma foto Photospot e não veio o selinho de registro e ela não está aqui, ela pode ser falsa. Então, é uma maneira. Esse aqui é um deles. Tem vários sites como esse. Vocês podem criar um site para registrar o trabalho de vocês. Você coloca o site lá, cria uma numeração, identifica o trabalho. É uma maneira de certificar que o trabalho é autêntico. O trabalho é original, veio, partiu de vocês. Tá aí também essa indicação desse site bem interessante para registros de obras de arte. Acabou? O que mais? Então, tudo isso é muito novo. É tudo muito recente, então acho que a gente está vivendo um bom momento de surgimento dessas novas tecnologias. É importante tomar conhecimento, se aproximar, saber como usar, porque acredito que tudo isso vem contribuir, né, para o fortalecimento da fotografia. A fotografia ela sempre teve um preconceito muito grande entre colecionadores, porque ela desbotava. Né? O cara compra uma foto hoje, daqui 10 anos ela não é a mesma foto. Com o Fine Art, isso ficou parcialmente resolvido. Ou seja, agora tem institutos, certificadores que garantem que aquela foto vai durar tantos anos guardada adequadamente. Uma segurança muito grande para o investidor, para o fotógrafo.